falando sobre o presidente eleito americano dos Estados Unidos, Donald Trump, que será diplomado daqui a pouco no Congresso norte-americano. Este é o último passo antes da cerimônia de posse marcada para o dia 20 de janeiro. Quem acompanha essa movimentação toda é o Eliseu Caetano, nosso correspondente lá nos Estados Unidos, que chega agora no Linha de Frente com mais detalhes, mais informações. Eliseu Caetano, bem-vindo ao Linha de Frente. Uma boa tarde para você. Oi, Nelson. Muito boa tarde para você e para todo mundo da bancada e, claro, para quem acompanha a programação da Jovem Pan News. Estamos desde as primeiras horas da manhã dessa segunda-feira acompanhando de perto daqui do sul da Flórida, porque eu não sou bobo nem nada. Não estou lá na Freia, Washington, a certificação, que aliás começa daqui a pouquinho, viu? Nesse momento, meio-dia com 36 minutos aqui na costa leste dos Estados Unidos. Temperatura, a título de curiosidade, viu? 25 graus Celsius aqui no sul da Flórida. Já lá em Washington DC, na capital dos Estados Unidos, menos 10 graus Celsius e nevando bastante desde ontem. Antes da gente ir para essa notícia, que aliás é a principal do dia por aqui, vale lembrar que lá está nevando e nevando muito, viu? Previsão de nevasca para toda esta segunda-feira. Aliás, essa tempestade de neve começou ontem por 12 estados do país, que compreende ali da região central até Nova Jersey, ali na costa leste, naquela parte mais norte, né, perto de Nova York e Connecticut. Muita neve. 6 desses 12 estados estão debaixo da nevasca e também de um chamado emergencial por parte de seus governos. Os governos desses estados decretaram, portanto, situação de emergência por falta da nevasca. E a gente tem portos, aeroportos, vias, rodovias, escolas, prédios públicos, tudo fechado ou parcialmente fechado nesse momento. E debaixo dessa forte nevasca é que vai acontecer a certificação de Donald Trump como o 47º presidente dos Estados Unidos. A solenidade, como eu disse, começa daqui a pouquinho, a 1h da tarde pelo horário local daqui. Portanto, 3h da tarde pelo horário de Brasília. Há uma grande expectativa, porque é a primeira vez na história dos Estados Unidos que um presidente, depois de um hiato de um mandato, volta à Casa Branca, e ele vai receber essa certificação de ninguém mais, ninguém menos que Kamala Harris, atual vice-presidente do país e que perdeu a eleição para Donald Trump. Então, tá todo mundo aqui na imprensa dos Estados Unidos discutindo, né? Como será que vai estar Kamala Harris? Os ânimos dela devem estar ali bem aflorados, porque não deve ser fácil, né? Passar a faixa, o título, a certificação para quem ganhou, sabendo que ela perdeu essa eleição. E eu separei aqui algumas informações que são importantes, né, para a gente entender sobre como isso vai acontecer hoje. Quais são os procedimentos para a certificação, Nelson? Conforme a Constituição americana diz, o Congresso realiza uma sessão conjunta para contabilizar e certificar os votos dos colégios eleitorais. Durante a cerimônia, que é presidida pela vice-presidente do país em exercício, no caso deste ano, Kamala Harris, os votos são lidos e contabilizados, oficializando, portanto, o resultado das eleições presidenciais. E por conta daquilo que a gente viu em 6 de janeiro de 2020, quando houve um ataque e invasão ao Capitólio, nesse ano, apesar da neve, a segurança por lá está reforçada, viu? A data de hoje coincide com o 4º aniversário da invasão ao Capitólio, que aconteceu lá em 2020, quando os apoiadores de Trump tentaram impedir a certificação da vitória de Joe Biden. Em resposta a esse histórico, as autoridades reforçaram as medidas de segurança para a cerimônia desse ano, visando, segundo eles, garantir a integridade do processo e também, é claro, a segurança dos participantes. A título de curiosidade, estava vendo umas imagens de Washington DC ao vivo ainda há pouco e a gente vê que o Capitólio está cercado com pelo menos 3 tipos diferentes de cerca, a Casa Branca também e até alguns prédios públicos. Por conta da forte nevasca, né, é apenas uma medida extrema de segurança, porque há pedidos das autoridades, inclusive da prefeita de Washington, D.C., para que as pessoas não saiam de casa, porque realmente há muita neve caindo neste momento por lá. Agora, vale a pena também a gente contextualizar, né, o cenário político atual. A eleição do Donald Trump representa um marco histórico para o país, tornando o 2º presidente na história dos Estados Unidos a retornar ao cargo após uma derrota. Seguindo os passos de Grover Cleveland,
que aconteceu lá no final do século XIX. A campanha de Donald Trump, como a gente sabe e acompanhou aqui na Jovem Pan, foi marcada por promessas políticas e econômicas agressivas, incluindo aí cortes fiscais significativos e medidas rigorosas, principalmente com relação à imigração ilegal no país, um dos temas mais sensíveis deste momento por aqui. Vale lembrar que, de acordo com as expectativas, há pelo menos 14 milhões de imigrantes indocumentados aqui nos Estados Unidos. Esse número é maior do que a população de Portugal, por exemplo, do país inteiro. Há uma métrica que diz que em Portugal há 11 milhões de habitantes, ou seja, há mais ilegais aqui do que habitantes em toda Portugal. Agora, com relação às expectativas para a posse, só fechando o meu pensamento sobre essa questão da imigração, vai render ainda pano para a manga, viu? Porque a imigração está debaixo de lei. Donald Trump não pode simplesmente canetar. E aí existe a expectativa de que ele vai usar todo o arcabouço jurídico possível para, de fato, colocar esses imigrantes indocumentados que têm recordes, que têm registros criminais para fora do país. Vale lembrar que ele, obviamente, não pretende colocar todo e qualquer imigrante para fora, porque senão os Estados Unidos também param, não é verdade, Nelson? Agora, falando sobre as expectativas para a posse, falei agora há pouco, o coração da Kamala Harris deve estar um pouquinho mais acelerado, né? Digamos assim, com a certificação que vai ser oficializada daqui a pouquinho. Os preparativos para a posse de 20 de janeiro avançam por aqui, viu? Sobre aliás, uma intensa e extensa, digamos assim, atenção nacional e internacional. Espera-se que o discurso inaugural de Trump possa delinear aí as prioridades de seu segundo mandato e que ele possa também abordar todas essas dúvidas que a gente tem, né, com relação a economia, segurança nacional e política externa. Mais cedo, no Jornal da Manhã, eu estava trazendo a informação de que há uma forte expectativa de que Justin Trudeau, o primeiro-ministro do Canadá, possa pedir para sair do cargo no máximo até a próxima quarta-feira, quando vai acontecer uma reunião do partido dele. Tudo por conta da forte pressão que ele tem sofrido por conta dos integrantes do partido, mas também da opinião pública, né? E Donald Trump tem já tripudiado em cima disso. Aliás, dizem os analistas políticos por aqui que se Justin Trudeau cair, é por conta também de Donald Trump, porque eles têm discutido seriamente aí nas redes sociais. Donald Trump já prometeu aumentar as tarifas do Canadá em até 25% e tem proposto, o Nelson, anexar o Canadá aos Estados Unidos. Imaginem só essa situação. Um homem nem chegou ao poder de fato, mas já está causando uma revoada, como diriam os cariocas, no mundo inteiro. A gente vai seguir daqui, porque daqui a pouquinho, em alguns minutos, começa a certificação lá. Será que vai ter confusão? Será que Kamala Harris vai assinar e vai certificar isso? Como é que será que está o coração dela? O que você acha, Nelson Kobayashi? Deve estar aflito. Eliseu Caetano, muito obrigado pela sua participação. Lugar bonito, hein? Sul da Flórida, Eliseu Caetano ali, com um cenário maravilhoso. Acho que está melhor do que a cena lá em Washington, D.C., não é verdade? Mas olha só, o Eliseu trouxe algumas informações importantes para a gente repercutir. Primeiro, só atualizando, o Justin Trudeau já renunciou ao cargo, e não só ao cargo, também à liderança do Partido Liberal. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso também com o nosso outro correspondente, o Luca Bassani, aqui ainda hoje no Linha de Frente. Mas o Eliseu trouxe algumas informações interessantes sobre essa diplomação, essa validação do mandato de Donald Trump. Primeira questão, a inevitável lembrança do evento acontecido no Capitólio há 4 anos, desde Chocari. Além disso, toda a polêmica envolvendo os imigrantes, que ali com detalhes nos trouxe o Eliseu Caetano, são milhões nessa situação de permanência ilegal até no país e que é, naturalmente, um assunto, um desafio para a gestão do Donald Trump. E, por fim, a projeção, não só da posse, mas do mandato. Ambição, né? Vamos anexar a Guiana? Não, o Canadá inteiro. Olha só, a ambição do Donald Trump. E o Canal de Panamá. E o Canal de Panamá, tem essa também. E aí, deixa o cara. Vamos começar pela primeira questão trazida pelo Eliseu, que é justamente o evento e a inevitável lembrança daquele atentado acontecido no Capitólio 4 anos atrás. Kobayashi, o Donald Trump, até agora, né, a gente sempre fala que em ciência política, ali, na política em geral, existe a realpolitik, né? Depois que ele assumir, ele vai ter que lidar de verdade com os fatos. Até ele assumir, hoje tem a diplomação, mas até ele assumir, ele pode falar o que ele quiser, ele pode incentivar essa questão ideológica e polarizadora que tem nos Estados Unidos, né? Vale lembrar aqui que durante a campanha eleitoral, a maior parte do tempo as pesquisas indicavam um empate, né? E o Trump venceu e venceu bem.
a Kamala Harris, né? Então, ele tem aí uma chancela ideológica para falar o que ele quiser, porque ele vai, nesse tempo todo, fomentando aqueles eleitores que votaram nele, né? Então, até aí, quem tem boca fala o que quer, né? E ele segue fazendo isso, né? Essa questão dos imigrantes é um ponto importante, porque ele teve esse endurecimento no discurso dele, mas como o próprio repórter falou ali, isso tem uma questão econômica que pode acabar pressionando muitos Estados Unidos, né? Muitos imigrantes trabalham na construção civil, essa deportação em massa... Pode faltar mão de obra, né? Pode faltar mão de obra, essa deportação em massa pode ter uma queda econômica nos Estados Unidos. O Trump falou que ia construir um muro entre os Estados Unidos e o México, tem toda a questão dos muçulmanos, que ele ataca vez ou outra, mas tem que ver como que isso vai acontecer depois da posse dele, né? Ok, ele nomeou algumas pessoas ali que são bem importantes, né? Algumas pessoas que já falaram, inclusive, em separar famílias onde tem um legal e um ilegal, né? Mas tem que ver o impacto econômico disso tudo, né? E vale lembrar que o mote do Donald Trump é fazer a América grande de novo, né? Então, grande de novo depende da economia, né? Tem também a questão que eu acredito que isso ele vai levar bem adiante, que é essa polarização com a China e com o Irã, né? A gente estava falando aqui da questão das armas, provavelmente ele vai incentivar Israel, ele vai fortalecer Israel e deve fazer uma política bem mais polarizadora com China e com o Irã, né? Mas de resto, eu acredito que a política real ela vai acabar pesando e ele deve tirar um pouquinho o pé do acelerador, né? E anexar o Canadá eu nem vou comentar, né? Ô, Henrique Kriegner, você acha também que tem essa divisão dos personagens, o personagem da campanha, o personagem da presidência, muda um pouco? A gente teve um exemplo recente aqui no vizinho, né? Na Argentina, o Javier Milei da campanha era um, o da transição era outro, o da presidência é outro. São 3 personagens diferentes. Isso se aplica também lá nos Estados Unidos? Se aplica, Koba. Com certeza tem alguns dos posicionamentos bastante veementes do Trump que não vai ser possível, né, que sejam cumpridos. E isso não quer dizer a respeito da integridade do presidente Trump ou de qualquer outro, mas quer dizer realmente sobre os desafios do jogo, né? E esses desafios você só conhece plenamente uma vez que você está sentado na cadeira, e na cadeira daquele mandato, porque justamente esses desafios eles mudam com o passar do tempo também e com outros componentes aí dessa equação que vão se alterando a cada dia que passa. Então eu acho que com certeza vai ter uma diferença. O que é importante lembrar é que toda a crítica, né, do Trump e a questão da deportação que ele tem prometida, etc., é focado em imigrantes, sim, ilegais, mas sim que tenham cometido crimes nos Estados Unidos. Então, nós não estamos falando aqui, as pessoas usam para dizer, ele é xenófobo, ele não gosta de imigrantes. Não, ele é casado como imigrante. Mas, além disso, também tem a questão dos imigrantes ilegais que cometeram crimes. E não só o crime de estar ilegal no país, mas crimes de diferentes naturezas. Então, são esses que estão nesse primeiro recorte de uma deportação em massa. E aí vem a questão do 6 de janeiro também, que precisa ser considerada, e o Trump tem lidou nesses últimos 4 anos com bastante distanciamento, não fez posicionamentos públicos em relação aos que foram presos, mas agora tem prometido um perdão àqueles que foram presos por depredação, por invasão de patrimônio público e também por qualquer outra acusação relacionada ao 6 de janeiro. Vamos ver se isso vai ser possível agora que também o perdão presidencial virou um pouco de festa lá nos Estados Unidos, né? Até o Biden perdoando até o próprio filho. O próprio filho, né? E aqueles outros tantos no corredor da morte também que tiveram as suas penas substituídas. Fala deles. Não, só complementando isso que você está falando, Kriegner, logo depois da eleição do Trump, né, do resultado da vitória do Trump, saiu uma pesquisa procurando identificar por que teve tanta diferença entre ele e a Kamala, né? E tu tocou num ponto importante aqui, porque alguns cientistas fizeram uma pesquisa e identificaram que, inclusive, imigrantes que estão nos Estados Unidos votaram no Trump porque eles entenderam esse discurso dele de que ele iria deportar os imigrantes que tivessem cometido crime, porque justamente esses outros imigrantes entendiam, eu não sou esse imigrante que cometeu um crime. Então, eu concordo que quem não está contribuindo para fazer a América grande de novo deve sair daqui. Então, o Trump também teve muitos votos de imigrantes, né? Eu tenho até esse número. O Trump conseguiu uma incrível marca de 55% dos votos entre os homens latinos dos Estados Unidos. Isso foi algo incrível e muito superior à última eleição, quando ele saiu tanto vitorioso na primeira quanto derrotado na sua segunda disputa. Então, esse é um dos pontos principais que penderam para a sua vitória. Isso mostrou
que o Trump, ao longo dos últimos 4 anos, ele conseguiu melhorar a sua comunicação e passar justamente isso, o que o Kriegner e a Daisy colocaram aqui, que foi a mensagem de que não, o Trump não é um cara xenófobo, ele não quer simplesmente deportar à torto e à direito imigrantes latinos, ele quer simplesmente colocar ordem no país. E como que ele coloca a ordem no país? Quem está ilegal dentro do país cometendo crimes, ele vai fazer de tudo para que essas pessoas saiam do país, beneficiando inclusive os latinos que já estão trabalhando de forma correta para sustentar suas famílias e ajudar e contribuir no crescimento dos Estados Unidos. E a Kamala Harris, para presidir toda essa sessão aí de certificação da vitória do Trump, como é que vai ser essa cena, ô Sérgio Zagarino? Aqui no Brasil a gente acha engraçado, né? A perdedora vai entregar ali para o vencedor, mas na verdade isso só demonstra como os Estados Unidos estão muito mais avançados em termos de democracia do que, infelizmente, nós aqui no Brasil. É uma cena bonita, é uma cena que reflete exatamente o que é a democracia. A democracia, ela prevê essa alternância no poder. Em relação a Donald Trump, ele vai pegar um cenário que é muito favorável em relação ao Congresso. Diferente de quando ele foi presidente, agora ele conseguiu eleger a maioria, não somente na Câmara, mas também como no Senado, o que será um facilitador para ele aplicar as políticas públicas que até então ele colocou na sua base, ele falou para a sua base eleitoral como plataforma de campanha, que é a questão da imigração ilegal, que já foi comentado aqui nessa mesa, que é a questão do isolamento dos Estados Unidos e do eventual taxação para os demais países para fortalecimento interno. É um ponto que até é possível você discordar em razão de um pseudo-fechamento a uma ideia de globalismo, uma ideia de liberdade econômica, mas é o que a Daisy comentou. Uma coisa é o que ele diz que vai fazer, outra coisa é o que ele vai realizar a partir do momento que ele sentar na cadeira, pegar a caneta na mão, porque ele sabe que a economia, depois que ele é eleito, ela vai variar de acordo muito com o mercado futuro, muito com projeções. E da mesma forma que acontece aqui no Brasil, quando você tem uma fala de um ministro da Fazenda ou de um presidente que soa muito ruim para o mercado, acontece a mesma coisa por lá. São cenários completamente distintos. Agora, em defesa de Javier Milei, por mais que ele tenha sido radical durante a eleição para ganhar a eleição na Argentina, ele conseguiu já, nesses últimos 2 anos, fazer entregas muito importantes, a começar pela redução de ministérios, pelo corte de gastos gigantesco. Ele tem tentado controlar a inflação a médio e longo prazo. Então, a Argentina, ela tem feito a lição de casa depois de um cenário desastroso, catastrófico, que foi após o regime militar, que foi duro também na Argentina, mas principalmente o período que a esquerda dominou o país e utilizava o que agora nós estamos utilizando. Por isso que é tão perigoso a forma que nós estamos lidando com a economia, que é aquela fórmula mágica de que, olha, temos que investir, vamos nos endividar, que isso irá gerar o crescimento. Não, nós temos um exemplo do lado aqui, o vizinho. Então não é esse o caminho. O Brasil precisa também ficar atento ao que tem acontecido nos outros países e geralmente é o que acontece. Se você perceber, Koba, o mundo já está indo numa vertente à direita. Na Alemanha houve a antecipação das eleições, provavelmente ela penderá à direita. Macron, na França, ele já tem uma certa dificuldade em razão do discurso e da quantidade de abertura que fez ali. O primeiro-ministro agora, que vamos repercutir também, do Canadá, que era de extrema esquerda, adepto a uma cultura woke, também renunciou. O mundo, ele pende à direita. Você acha que é uma onda? Eu acredito que é uma onda e que é muito favorável para nós aqui no Brasil em 2026.